rapaziada, vamos para o desafio cartoleiro da rodada 4. Hoje recebendo aqui o meu amigo Celso Araújo. Celção, obrigado aí por ter aceitado o convite aí para a gente gravar esse quadro aí para a rapaziada, né? Um quadro que traz uns nomes diferentes aí, um nome alternativo, né? E nessa rodada ali, muita gente focando bastante no Flamengo. Vai ser bom para clarear a mente da ideia, a mente e as ideias da galera. Tamo junto, meu amigo. Eu que agradeço sempre o convite aí. Vamos ajudar essa galera, como você falou mesmo, né? A galera tá pesando a mão no Flamengo, então o desafio vai servir para isso, para ajudar quem quer sair fora do Flamengo ali um pouco. A gente vai tentar achar umas peças aqui fora do Flamengo para ajudar a galera. Show de bola. Passando só aqui a regra, né, para o Celso e para a rapaziada aqui, né? Só relembrar quem já acompanha o quadro, a gente sempre tem gente nova chegando, então, para saber como é que funciona a regra. A regra, rapaziada, é básica, só pode escalar um jogador por posição dos mais escalados. Goleiro e técnico, como só tem um, tem que ser diferente, tá? E daí vale os mais escalados de momento, né? Por exemplo, sei lá, aqui a gente tem, por exemplo, agora o Léo Ortiz e o Léo Pereira entre os zagueiros mais escalados. Aí o Celso opta pelo Léo Ortiz e daí ele vai lá e bota um Jair. Aí depois aparece no mais escalado o Léo Ortiz e Jair. Aí vai ficar com os dois iguais. Porque o que vale é os mais escalados que está no momento. Show? Show. Celso, por onde você gosta de começar a escalar? Vai escalar pelo ataque, pela defesa, meio? Vamos pelos goleiros mesmo. Eu gosto de começar pelos goleiros. No tradicional, né? Tradicional, então, no mais escalado, Celso, a gente tem um Rossi, né? Aí como não pode ser escolhido o Rossi, daí eu vou perguntar a você qual goleiro que a gente vai nesse time. Então vamos de Donelli, então, do Corinthians. Tô achando que pode sair esse SG do Corinthians aí também. O Fluminense está com bastante dificuldade na criação. Achou aquele gol ali, né, do Samuel Xavier, aquele jogo era para 0-0 ali com o Santos. Estava encaminhando para isso, os dois não estavam criando tanto para fazer gol, e aí conseguiu um achado ali no contra-ataque, aquele gol do Samuel Xavier. Mas eu acho que pode sair muito esse SG do Corinthians aí. Por essa criação fora de casa, o Fluminense cai ainda o rendimento fora de casa, então acho que pode vir esse SG do Corinthians aí e ele fazer até algumas defesas para a gente. Celso, deixa eu te perguntar, você costuma fazer o hack do goleiro ou prefere escalar um outro aqui na zaga, um outro aqui no banco? Eu costumo fazer, mas às vezes as cartoletas não dá, né? Se o hack for um cara muito acima, eu não faço não. Como a rodada, acho que foi a passada mesmo, eu nem conseguia botar o goleiro de 4 cartoletas. Quem era? Era o... Eu fui com o goleiro do Bahia, o Ronaldo. Aí o reserva dele, o Marcos Felipe. Eu nem conseguia fazer o rec com o Marcos Felipe, senão não fechava meu time. Diferença grande. Aí eu tive que botar Ronaldo mesmo. Mas geralmente, quando tem cartoleta suficiente, eu faço sim. Show de bola. Vamos seguir, então. Depois no final, a gente vê aqui como é que a gente faz na questão do goleiro, se a gente consegue fazer o hack. Show de bola. Show. E aí, vai para onde agora? Vamos para a zaga? Vamos para a zaga. Na zaga, a gente tem o Léo Ortiz e o Léo Pereira, Celso. Aí você pode optar por um, ou também, se não quiser ir com nenhum do Flamengo aqui nessa zaga. Sim. Como é que você vai nessa? O time tá como de cartoleta? Tá com 128. Isso, né? 123 agora, que a gente gastou 5 no Donelli. Beleza. Vamos de Léo Ortiz, então. Começar um baratinho aí, porque lá na frente a gente gasta mais. Show, né? E até porque meio e ataque, né, é mais caro, e os mais caros têm rendido bastante, né? Isso. Outro zagueiro, pode puxar o André Ramalho do Corinthians. Vamos fazer uma dobra desse Corinthians. André Ramalho, um SG bem viável esse do Corinthians, né, Celso? Sim, tô achando que pode vir. Tô achando que pode vir esse SG pra gente. E daí na reserva, Celso, quem que você vê aqui um nome interessante que a gente possa estar botando aqui nessa reserva, né? Reserva, deixa eu ver. Sobe um pouquinho. Pode botar o do Cruzeiro lá mesmo, Jonathan Jesus. Show de bola. E daí agora a gente vamos para a lateral? Show, vamos. Na lateral a gente tem o Mito Capixaba e o Wesley, né, que seria um grande nome aí para essa rodada, né? Então são dois excelentes nomes, né? E aí fica difícil até fazer essa escolha. Quem que você escolheria? Eu vou no Wesley pelo jogo, com todo respeito ao Capixaba, mas o jogo do Flamengo é o jogo da rodada, pode vir um SG do Flamengo, o Wesley um lateral muito ofensivo, pode vir assistência, gol dele, participa o tempo inteiro do jogo, então nessa eu acho o Wesley mais unânime do que o Capixaba, mas
Esse aqui é o desafio nosso, né? Eu não posso escolher dois, mas a dobra aí também, a galera que quiser, uma baita dobra de laterais aí, Capixaba e Wesley, uma boa dobra para rodada. Show de bola. E daí, né, nome interessante que aí você vê que a gente pode estar substituindo o Capixaba ali, que tem um potencial parecido. Nesse aí agora, cara, eu vou fazer uma apostinha. Eu vou nesse Lucas Ramon aí do Mirassol. Lateral que nas 3 partidas que aconteceu até agora não teve o SG, né? E tá pontuando muito bem, vem desarmando muito, correspondendo bastante. E eu não descarto, não. Apesar de a gente não conseguir confiar no Mirassol, né? A defesa do Mirassol. Mas o Grêmio tá muito mal também. Então, eu não descarto, não. Pode acontecer nessa rodada esse SG do Mirassol aí mesmo, esse moleque vai mitar. Se ele manter essa média básica dele com SG, passa dos 10 pontos fácil aí. Então, eu acho uma baita aposta para a rodada, que é um dos jogos que talvez, quem sabe, o Mirassol pode sair com esse SG aí, que o Grêmio está muito mal também, muita dificuldade na criação, na parte ofensiva. Então, não descarto ser um 0-0 até esse jogo ali, um jogo para poucos gols. E o Grêmio que está em crise, né? O cargo do Quinteiro está balançando lá e já foi batido o martelo lá entre a direção, que se no Grenal o Grêmio não ganhar o Grenal, ele tá fora, né, cara? E, pô, tipo assim, é um jogo difícil pro Grêmio ganhar do Inter, hein? Grenal tem peso 5, né? Eu que morei lá, rapaz, não tem nada igual. O Grenal é um campeonato à parte. O Grenal é um campeonato à parte. Quem perde sempre entra em crise. Então é um jogo que envolve muita coisa mesmo pro Grêmio. Show de bola. E aí, quem que a gente pode botar nessa reserva aqui, Celso? Reserva eu vou com o Escobar. Mesma linha do Lucas Ramon. Vai ter poucos SGs que a gente não consegue confiar nesse Santos e a zaga sempre sofre um gol. Então a gente não vai ter muitos SGs do Santos durante o ano, mas o cara tá mantendo uma média básica absurda, desarmando muito todos os jogos, então acredito que possa entregar uma boa pontuação para a gente também, caso a gente precisa dele ali no banco. Tem imitado demais, né? Ele e o Paulo Henrique do Vasco, os dois são a lenda desse ano, né? Celso, a gente vai partir para o sistema ofensivo e depois volta no técnico conforme as cartoletas, ou você quer logo fechar o técnico? Pode ir, pô. Vamos fazer o ofensivo, depois a gente vê ali o técnico. Show de bola. No meio de campo, Celso, aí que tem aqui a gente tem uma dobra do Flamengo, né? E daí, infelizmente, você só pode escolher um entre os três. Tem também o Savarino aqui. Tá, eu vou de Arrascaeta, então. Show de bola. Um mito, né, cara? Esse cara vai ano e vem ano e ele continua com E eu não escalei. Eu vi que você escalou nele nas 2 rodadas. Eu vi você falando que escalou, eu não escalei ele ainda. Foi um grande diferencial, ajudou muito meu time, assim, cara, que eu comecei muito mal na primeira rodada, né? Comecei muito mal. Mas voltei para o jogo ali graças ao Arrascaeta. Sim, baita nome. Então essa é outro que não tem como ficar de fora, não. Arrascaeta nesse jogo aí. Tem que ver as notícias também, né? Se não vai poupar, ou como é que vem esse Flamengo, mas se jogar tem que estar no time, não tem como deixar o Arrasca de fora, não. Eu vi uma notícia, né, que saiu agora à tarde, né, sobre o Flamengo, que a tendência que o Felipe Luiz ele dê mais minutagem a alguns jogadores, né, como o Pedro, por exemplo, ele dê um pouco mais de minutagem a ele, né, reveze alguns jogadores, poupe alguns jogadores que estão com certo desgaste ou que estão com minutagem alta. Só que o que eu estava conversando até com um seguidor meu é que o Arrascaeta ele estava parado e ele voltou nos últimos 2 jogos. Então, assim, não sei se ele seria poupado, né? Sim. Não é um cara que deva estar com desgaste, com minutagem alta e tal, porque estava parado. Como você falou mesmo, jogou pouco, né? Tendência é ele continuar jogando até para melhorar a parte física dele, que a Arrasca é igual tipo o Hulk. O Hulk tem que estar jogando. Quanto mais o Hulk joga, melhor o Hulk vai. Quanto mais ele joga, melhor ele vai ficando na parte física. O Hulk, quando volta, ele volta devagar, vem. É o ritmo de jogo, né, cara? É o ritmo de jogo. Ele precisa do ritmo de jogo. A Arrascaeta é a mesma coisa. Quanto mais ele for jogando, melhor ele vai ficando. Então, acho que ele vai para o jogo também. Show de bola. E daí outros nomes que você vê aqui para a gente fechar essa meiuca, não podendo o Gerson nem o Savarino. Tá, não podendo Gerson, Savarino. Então, eu vou botar um baratinho, porque eu acho que vai faltar lá atrás. Então, eu vou pegar um baratinho primeiro e depois eu completo. É o Rubens. Vou fechar ali, eu vou botar o Rubens no nosso meio e depois eu boto um outro para completar. Mas eu acho que o Rubens vai para a lateral, né, nesse jogo, não vai jogar mais ali como volante, o Arana machucou, então provável que o Rubens
faça lateral e não fique mais como volante. Mas mesmo assim, desarma muito sempre. Acho que pelo menos uns 5 pontinhos ele garante para a gente. O preço está bom, então vou colocar ele ali para a gente conseguir fechar o time, que eu sei que lá na frente Agora, a gente vai gastar muito. Então estou botando ele para isso. agora tem uma questão, Celso. O Alan Franco não estava machucado também, não era? Tava. Porque ali na lateral a gente tem o Caio Paulista, né, que pode cobrir esse Arana. Porque Ele pode assim, fazer isso. porque pelo que eu entendi do Galo, né, notícia já desde de antes de começar o Brasileiro, o Galo procura volantes, né? Porque já é uma posição ali que é defasada, não tem reposição ali no Galo e tal. Então ele já procura no mercado volantes para poder trazer. E daí, né? O Rubens é um cara que supre essa posição ali, né? O Alan Franco parece que machucou, daí o Rubens está suprindo ali essa posição, e na lateral tem o Caio Paulista, né? Então, não sei, né? Fica essa incógnita ali, né? Não, você lembrou bem mesmo. Provável até de acontecer isso. Eu tinha esquecido. No jogo mesmo entrou o Caio, né? No lugar dele, ele foi mantido ali no meio-campo. Então, provável de fazer isso. Eu estava na cabeça que ele ia jogar na lateral esquecendo do Caio, mas acho que mais provável que você falou mesmo, dele continuar e melhora mais ainda. Aí que ele no meio-campo se torna mais atrativo, chega mais na frente ali. Prefiro ele mais ainda do que ele na lateral. Show de bola. Vai fechar o meio, vai partir para o ataque e ver esse outro meio depois. Vamos lá para o ataque. Depois a gente vê esse outro meio, o que, é que vai sobrar aí. Show de bola. No ataque, Celção, aí a gente tem aqui, aí agora, o Yuri Alberto, né, dá para a gente tentar trocar ali por um DP, né, então a gente tem algumas alternativas ali, né, mas aí a gente tem aqui entre os mais escalados, Bruno Henrique, Yuri Alberto e Igor Jesus, né, e aí quem que você optaria aí para tá botando no time? Eu vou escolher o Bruno Henrique, aí eu vou fazer isso que você disse. No lugar do Yuri Alberto, a gente vai puxar o Depay, e aí depois a gente vê o que vai sobrar para a gente fechar esse nosso ataque aí. Então já vou botar o Depay também aqui. Isso. Né? É porque os dois são muito parecidos, eu acho, né, em potencial para esse jogo, né, cara? É aquela porcentagem de sorte do game que a gente tem. Os dois são muito parecidos, como você disse, não tem como cravar, não dá para segurar, não. O Yuri Alberto vai melhor, o Depay vai melhor. A única coisa a favor do Yuri Alberto é o pênalti, que o Depay não tem. Eu ia falar então isso agora. É uma questão pequena, cara, assim, um penal que às vezes nem acontece, né, cara? Então... Exato. E quando não acontece, iguala os dois mais ainda. Aí fica a questão da sorte. Quem vai pegar ali a bola, finalizar. Então é bem parecido os dois mesmo. Por isso que eu gosto de muitas vezes até colocar os dois no time para cercar, que a gente não tem poder de adivinhar, né, quem vai melhor. Então tá confiante nos dois, tá achando que vai ter gol do Corinthians, faz a dobra logo do Corinthians, tem uma reserva de luxo aí, que geralmente às vezes também um pontua e outro não, né? Então se o Yuri Alberto pontuar e o Depay não fazer nada, sai do time, entra um reserva de luxo nosso ali no lugar e acabou o problema. Pelo menos você está com os dois ali no time. O problema é cartoletas, né, Celso? É cartoleta que os dois são caros e aí para fazer como a gente estava falando, como a gente estava falando em off, para quem não tem 130 ali mais para colocar o Depay e o Yuri junto, é complicado. Ele arrasca junto, o Wesley, o time já fica caro, então quem tem 120 para baixo não vai conseguir. É até um diferencial, né? Para quem valorizou, é um diferencial, porque poucos vão conseguir fazer essa dobra do Corinthians, então se torna até um diferencial para quem tem cartoleta para tentar dar uma alavancada e sumir ali na frente. Então, quem tem 130, eu acho que, para mim, na minha opinião, o ataque ideal para a rodada é a dobra do Corinthians, o Igor Jesus e o Bruno Henrique ali como reserva de luxo. Na minha opinião, esse é o ataque ideal para a rodada, para quem tem cartoleta. Quem não tem, aí vai mexendo ali para ver o que consegue fazer, mas tendo cartoleta, esse para mim é o ataque da rodada. A dobra do Corinthians, o Igor Jesus com o Bruno Henrique ali no reserva de luxo. E para quem não tem um desafio para cumprir também, né? Que agora você vai ter que fechar esse terceiro nome. Nós vamos ajudar agora. Sem o Igor. Nós vamos ajudar agora. Quem que a gente vai fechar nesse ataque? Eu vou fechar com o Rony, cara. Tô gostando muito do Rony, tá entregando os pontinhos pra gente. Esse Santos tá tomando gol de todo mundo. Pode sair gol do Rony nessa rodada aí. Média básica ele tá entregando aí sempre pra gente no jogo, bem finalizando bastante. Então pode ser jogo para ele. Jogo dele desencantar, deixar o seu golzinho e entregar. Eu acho que dá pra gente fechar bem o time ali com ele. E na reserva do ataque? Reserva, deixa eu ver. Desce aí mais um pouco para ver quem está mais lá para baixo.
Não, bota o Wanderson mesmo do Cruzeiro. Tem que acompanhar se vai jogar, né, galera? O Wanderson do Cruzeiro sobe um pouquinho. Acompanhe para ver se ele realmente vai para o jogo. O Cruzeiro tá cheio de dúvida aí, Dudu, Gabigol, quem joga. Então, acompanhe as notícias para saber se ele realmente vai para o jogo. Senão, vocês trocam aí no banco. Lembrando, como eu falei, né? Se o mais escalado mudar, a gente fica com dois iguais, né? Porque a gente não vai mudar o time por essa questão. Mas a gente muda o time, caso sair notícia de que o jogador não vai jogar, aí a gente faz a alteração, tá? Show de bola. Celso, temos 28 cartoletas para escalar o técnico e mais o meio. Acho que tá tranquilo, né? Vamos pro Rapaz, meio? tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos pro meio. Vamos pro meio. Quem que a gente vai fechar aqui nesse meio de campo? Cara, essa é a minha dúvida da rodada. Com Para bons te nomes, né? dizer. Matheus Pereira, Lampa, Alan Patrick, mesmo jogo difícil, tá jogando muita bola, muita bola. tem o Dela Mas Cruz, né? Por exemplo, a galera tá dobrando a Rasca e Jess, né? eu Aqui, vou tem o fechar com o Dela Dela Cruz, Cruz. nosso time, para dar uma cercada nesse Flamengo. Vamos fechar com o Dela Cruz aí, já que a gente não pode ir com o Gerson. Vamos fechar com o Dela Cruz aí, que a gente dá uma cercada nesse Flamengo. O time não está tão carregado no Flamengo, mas está cercando ali a galera. Se você olhar pelos mais escalados aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, né, a gente já não vai botar o técnico que não pode, então a gente tem 3, 5, 3 a menos do Flamengo. Quase Tá pela bom. metade aí. Tá dando uma cercada boa. E aí, quem que a gente vai botar nessa reserva aqui no meio de campo? Meio campo, deixa eu dar uma olhada aí. Por enquanto é o Bom Tempo. Vai descendo aí para ver se eu acho mais um. Aquele do esporte tá abaixo, não, né? Sérgio Oliveira? Não, o Sérgio Oliveira é mais caro. O Sérgio Oliveira é 9 e pouco. Então vai o Rubens o Bom Tempo. Vai o Bom Tempo mesmo. Tem o Lucas Lima. Rapaz, não, vou com o Bom Tempo. Garantir a regularidade ali do Bom Tempo ali. O Lucas Lima oscila, né? Pode imitar, mas às vezes quando não faz um pontinho... Cara, o Bragantino é um time que cede muito para o meio de criação, tá? Eu até brinquei, eu até comentei contigo em off, né? Que eu brinquei lá no Instagram com o Sérgio Oliveira, e Sérgio Oliveira, se imitar, a galera vai vir lascando o quente em cima de mim lá. Mas assim, o Sérgio Oliveira, ele é até um nome viável ali para a rodada, né? O Bragantino cede, ele é um volante, mas é um volante que ele é um volante de criação, ele cria também para o esporte, tá? E o Lucas Lima é o meia, né, principal ali de criação, cobra a maioria das bolas paradas ali no esporte. E o Bragantino cede muito para o meia ali, né, aquele espaço na entrada da grande área, para o meia que faz a armação, as criações de jogadas ali. A questão é confiar no esporte, cara. Eu sou torcedor do esporte e o esporte tem extrema dificuldade para fazer criação de jogadas. Então, cara, é difícil confiar. Mas tem os cedidos mesmo do Bragantino, apesar de eu não ter batido, né, nesse jogo com o Botafogo não foi bem, o Sabarino não conseguiu fazer muita coisa ali, então os meios do Botafogo pouco produziram, mas os históricos recentes, até das duas primeiras rodadas, foram de meias pontuando bem contra o Bragantino. Na temporada passada também cedeia caminhão de assistência, de gol para tudo quanto é meia, então a gente tem esse histórico aí. Então você me convenceu, bota ali o Lucas Lima no banco ali, e tira o bom. Vamos com ele pelo menos na reserva. Eu acabei de dizer que é difícil confiar. Ele tá dizendo que eu convenci. Vamos com ele. Mas se bem que é um reserva, né, cara? Dificilmente vai entrar, porque eu acho que Dela Cruz... se bem que eu ouvi uma notícia que o Dela Cruz pode ser poupado. Mas se a notícia sair antes do mercado fechar da confirmação, aí a gente troca aqui. Tá, beleza. Técnico, Celso. Quem que a gente vai fechar aqui? Não podendo o Felipe Luiz, né? Que é o técnico mais escalado. Tá, então vamos com o do Corinthians, que é o meu segundo favorito para rodar. E daí a gente consegue aqui, eu acho, fazer um ranking. Sobrou 8 cartoletas. A gente tira os prováveis. Deixa eu ver aqui. Matheus Donelli está aqui. A gente consegue botar com o Marcão, com o Marcos Felipe, com o Walter do Mirassol. Cara, o Walter do Mirassol, o Walter tá mal. Era o Walter do Cuiabá, né, cara? Era ele mesmo. Ele tá machucado? Eu acho que tá no banco mesmo. Ô, louco, o outro Muralha, os caras gostam de Muralha. Os caras deixaram Muralha e o Walter. Os caras gostam de Muralha. Você tá maluco, velho. Bota o Rocher, então. Bota o Rocher que tá machucado e não tem chance nenhuma de jogar. Tem cartoleta também. Vou botar o Hugo Souza mesmo. Isso. Esse cartoleta tá sobrando. Montou de boa. Você tá rico. Não, na realidade,
Não tô rico, mas o time ficou baratinho, cara, porque ficou 127 cartoletas. Eu acho que muita gente já tem ali próximo de 130, cara. 125, 127, por aí, tá? E aí eu vou te perguntar, Celso, reserva de luxo, né? Quem que você botaria aqui, né? No ataque, no meio de campo? Rapaz. Agora complicou por causa do Bruno Henrique. Wanderson, reserva de luxo, é complicado ali. Quer de repente a gente baixa o Hugo Souza ali, você bota o Bruno Henrique no reserva de luxo e bota um outro nome no ataque. Mas aí eu tenho que escolher um do mais calado ou não é obrigado? Não, você então pode escolher qualquer um. Você pode tanto escolher o Igor Jesus, que daí como e o Bruno Henrique baixou, isso, e bota o você Bruno pode botar o Igor Jesus lá. Então faz Ou isso. você pode botar o Yuri, fazer a dobra com o DP, Yuri e o Bruno Henrique. Porque no banco a gente não conta a regrinha do desafio. Entendi. Então você pode botar o Bruno Henrique aqui, Entendi. e lá aí você opta por dobrar o Corinthians, ou o Igor Jesus, ou até outro, se você quiser. Então vamos com o Igor Jesus mesmo. Igor Jesus, aí bota o Bruno Henrique no banco. Bruno Henrique, nosso reserva de luxo. Até porque a expectativa é que o Bruno Henrique vá muito bem, então a gente cobre, né, o cara que for mal ali nesse ataque. Exato. Daí aqui, deixa eu tirar os prováveis. O Léo Jardim. O Léo Jardim não vai jogar. Joga hoje. E aí, para capitão nesse time, Celso? Cara, eu vou de Arrasca. Eu ia dizer agora, como o Cartola não fornece mais o capitão, né? Então aí fica a critério, né? Você pode pegar o capitão aí que você quiser, né? A gente não tem mais o fornecimento, apesar da gente imaginar que fique muito entre o Arrasca e o Bruno Henrique ali, o capitão da rodada. Sim. Da galera. Então, fechando o time aqui, Donelli, né? Fazendo o hackzinho ali com o Léo Jardim, Matheus Donelli no banco, Léo Ortiz, André Ramalho, Wesley, Lucas Ramon nas laterais, o técnico Ramon Dias. No meio de campo, o Arrascaeta, daí cercando com o Dela Cruz ao invés do Gerson, o Rubens, Igor Jesus, Rony e Depay, com o Bruno Henrique na reserva de luxo. Show, fechou. Excelente time, né? A gente fez um cercado ali no Flamengo, né? Trouxe uns nomes, né? Por exemplo, ali, um jogador radar, o Yuri Alberto, que é o DP, né? A gente trouxe o Igor Jesus, que é dos mais calados, mas mantendo o Bruno Henrique ali, né? Para suprir uma ausência, trouxe o Ronizinho como uma apostinha diferencial, o Rubens. O Lucas Ramon. Acho que pouca gente vai ter. Eu estava terminando agora aqui de fazer os levantamentos aqui dos mais indicados, assim, ele tem algumas indicações, assim, mas bem poucas. Eu não calculei os percentuais ainda, mas eu acho que vai ficar ali em torno de 5% no máximo de influenciadores ali escalando o Lucas Ramon. Bem pouco mesmo, gente visando ele. Show de bola, Celso. Muito obrigado aí mais uma vez aí, sempre solícito aí para estar, né, quando a gente chama, tá atendendo nossos convites aí para a gente estar participando dos quadros. Vamos para cima, que essa rodada... Eu que agradeço o convite mais uma vez, brigadão. Se precisar, só chamar que a gente está aí. Show de bola. Rapaziada, deixa o like aí que não deixou ainda. Tamo junto. Até a próxima. Amanhã sai os mais indicados, hein?